Aleluia, 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 aleluia. Rendeira seja ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel, que seu amor é sem fim. Diga aos seus sacerdotes, que o seu amor é sem fim. Diga ao povo que o tem, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos neste quarto domingo da Páscoa, conhecido também como Domingo do Bom Pastor, justamente pelo Evangelho, pelas leituras que nós acabamos de escutar. Estamos em pleno capítulo 10 do Evangelho de João, os primeiros 10 versículos. É um discurso que começa do jeito que nós escutamos. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta é ladrão e assaltante. Nós precisamos entender por que Jesus está falando isso. Esse discurso, na verdade, é a continuidade direta do capítulo anterior, do capítulo 9, que nós escutamos algumas semanas atrás. É o episódio do cego de nascença, se vocês se lembrarem bem. Jesus havia acabado de curar aquele cego de nascença e depois começou um conflito com os fariseus que estavam ali. E o capítulo 9 termina assim: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Jesus tinha acabado de dizer essa frase para os fariseus. E aí então continua com o capítulo 10 que nós acabamos de escutar. É a continuação desse embate, em que Jesus compara o bom pastor com o ladrão e o assaltante. O ladrão aqui simboliza esses líderes que não se importam com as ovelhas. Se importam somente consigo mesmos. Usam o rebanho para o seu próprio benefício. Já o pastor é o líder que se preocupa pessoalmente com cada ovelha, que está buscando o seu bem-estar, que está buscando a sua vida.
Mas antes de tratar sobre o bom pastor, se vocês prestarem atenção no Evangelho, Jesus ainda não falou sobre o bom pastor, ele falou somente sobre a figura do pastor. Na verdade, a grande metáfora desses primeiros versículos é a metáfora da porta, em que Jesus se define a si mesmo: eu sou a porta das ovelhas. E aí então ele fala pelo menos 3 coisas interessantes sobre essa metáfora. A primeira delas é: quem entrar por mim será salvo. Jesus, como porta, como qualquer outra porta, é uma via de acesso. Isso é uma porta, na verdade? Um caminho de acesso. Temos um lugar fechado e a nossa única maneira de entrar nesse lugar fechado é a porta. A porta é aquilo que me permite acesso a algo que eu não tenho acesso por outra maneira, pelo menos legalmente. Remete a um lugar que quando eu entro por essa via, então eu conheço este lugar. Podemos pensar numa casa ou num outro lugar. Acho que vocês já tiveram essa experiência, que quando passava por fora de um lugar pensava que era de uma maneira, e depois que entra pela porta e conhece o lugar por dentro, fala: nossa, a gente se surpreende, né? Era assim aqui. Não sabia, a casa parecia tão pequenininha por fora, que nessas casas do sítio histórico de Olinda, mas por dentro é uma casa gigante. A porta permite que nós conheçamos por dentro. Conheçamos o lugar por dentro. E Jesus é essa porta. Para quê? Para o reino de Deus. É a porta para nós entrarmos no reino. É a porta também da frente. Jesus fala: quem é ladrão e assaltante não entra pela porta. Vai pular o muro, vai dar um jeitinho de entrar por outro espaço. Essa expressão que nós temos na nossa cultura é muito boa, né? Entrar pela porta da frente. Significa entrar com dignidade. Entrar merecendo aquilo. Jesus é essa via de acesso para o reino de Deus. A segunda coisa que ele fala: e quando entrarem, por essa porta, o rebanho então entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará e sairá. A porta nos dá essa liberdade de entrar e sair, quando nós bem entendemos. Jesus também nos dá essa liberdade. A liberdade de ir e vir. A liberdade das nossas decisões, da nossa autonomia. O rebanho de Jesus não é um rebanho de escravo. É um rebanho de pessoas livres. Jesus não obriga ninguém a participar do seu rebanho. Jesus não oprime ninguém. Todos somos convidados a participar. Entramos e saímos. Temos esse livre acesso ao reino de Deus. Podemos transitar no reino de Deus. E aí então, entrando nesse reino, encontramos a pastagem. Tudo aquilo que o rebanho precisa. Quando eu entro em contato com Jesus, quando eu entro em contato com o seu reino, quando eu escuto o seu convite, quando eu me decido por estar junto dele, aí então eu encontro tudo que eu preciso. Tudo que o rebanho precisa é uma boa pastagem. Um lugar com grama verde, com alimento, um lugar com água, um lugar com segurança. Jesus me dá tudo o que eu preciso quando eu entro no reino dele. E a terceira coisa que Jesus diz, e o Evangelho termina assim: o ladrão, lembrando que o ladrão é aquele que não entra pela porta, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é aquele que dá o acesso a quê? Nos dá o acesso à vida verdadeira. Nos dá acesso à vida que Deus reservou para nós. Quanto acesso Jesus me dá? Pensem bem na sua vida. Quantos acessos a coisas boas, a vida verdadeira, Jesus já me proporcionou na minha vida? Quantas vezes Jesus me ofereceu
uma pastagem melhor do que eu esperava, uma casa mais ampla, uma pastagem mais ampla do que eu esperava. Quantas vezes Jesus me deu mais do que eu merecia, ou que eu sentia que eu merecia. Mas às vezes nós ainda damos ouvidos aos ladrões que entram por outros lugares que não a porta da frente. Conhecemos a voz de Jesus, Ele nos chama pelo nome, mas ainda muitas vezes damos ouvidos a outras vozes. Hoje nós queremos pedir aqui nesta missa a graça de deixar Jesus nos conduzir para o seu reino, para a sua pastagem, para a sua vida, para a liberdade de ir e vir que Ele nos dá. Queremos ouvir a sua voz. É preciso treinar os ouvidos para escutar a voz do pastor. É preciso treinar os ouvidos. A maneira mais clara, mais direta de conhecer quem Jesus é aquilo que nós acabamos de escutar, são os evangelhos. Qual foi a última vez que você pegou um evangelho para ler, para meditar? É no evangelho que eu conheço as palavras que Jesus falou. É no evangelho que eu reconheço que atos o Senhor faz. A sua maneira de tratar, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua maneira de lidar com o mundo, com o pecador, comigo mesmo, com o Pai. É no Evangelho que eu encontro a voz do pastor. Nós, católicos, precisamos sempre beber dessa fonte, da fonte dos Evangelhos. É aqui que nós encontramos o Jesus histórico, é aqui que nós encontramos o Jesus, o Cristo Senhor. Maria, nossa mãe, é a pessoa que nos ensina isso, de maneira especial e especialíssima, aquela que era atenta à palavra de Deus. E não só era atenta à palavra de Deus, aquela que gerou a palavra de Deus no seu ventre, aquela que gerou o pastor, a mãe do bom pastor. Nós queremos hoje, aqui no santuário, na Força da Aliança, pedir à nossa mãe que nos ajude a abrir os ouvidos para a palavra do Senhor, a abrir os ouvidos para aquilo que Ele nos diz, abrir os ouvidos para reconhecer a voz do pastor e só escutar a sua voz. E aí então sermos conduzidos para dentro do redil, para fora do redil, em direção às pastagens, nessa liberdade que Jesus nos dá para vivermos no seu reino, fazendo a sua vontade e encontrando assim a vida verdadeira. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abramos hoje o nosso coração para esta vida que o Senhor tem para dar. Jesus nos dá livre acesso, pleno acesso, todo o acesso do mundo a essa vida. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade de participar de um rebanho tão bom, com um pastor tão bom. Assim seja.